Bora lá, bora praticar esse tanto de trem que nós vimos. Então vamos lá, olha só. Questões Sebrasp. Com base no trecho de código precedente escrito em Python, julgue o próximo item. Então nós temos esse código aqui. Ó, a variável de nome 2aluno, que é essa variável aqui, né? Está sintaticamente incorreta. Ela deve ser nomeada como aluno2 para que o comando fique declarado de forma correta. E aí? Isso aqui nós estamos falando então de nomenclatura de variáveis, né? Essa variável, ela está nomeada de forma incorreta? Está, pessoal. Por isso que a questão está certa, né? Que ela fala que 2alunos está sintaticamente incorreta. Por quê? O nome de uma variável não pode começar com um número. Eu posso ter número na minha variável. Então, aluno2 seria um nome de variável correto. Mas 2aluno não. Eu não posso começar uma variável com dígito. Tudo bem? Eu só começo a variável ou com letra ou com sublinhado. Beleza? Então, errada. Oh, desculpa, questão certa. A variável está errada, a questão está certa. Ó, ainda sobre o mesmo trecho aqui de código, a variável de nome nota final, ó, nota final, que é essa variável aqui, está declarada corretamente. O que vocês me dizem? Isso aqui é um tipo de questão, quando você está cansado, você tem que ir lá no banheiro, jogar uma água no rosto e voltar, porque você não pode errar isso aqui. Mas se você estiver cansado, é capaz de errar. Então, essa questão está errada, por quê? Porque essa variável tem um espaço aqui, ó, e não pode. Espaços não são. Opa! Espaços não são permitidos, espaço em branco no nome. Não pode ter. Beleza? Que teria que ter, por exemplo, um underline. Aí tudo bem. Se tivesse um underline aqui, ó, ficaria correto, né? Um sublinhado. Agora, espaço aqui, ó, não pode ter. Questão errada. Essa variável está com o nome errado. Próximo. Os operadores igual e igual são utilizados para atribuir valores a variáveis. O que vocês me dizem? Questão errada. Lembra lá, né, pessoal? Se eu falo assim, ó, eu fiz muito isso aqui com vocês. Se eu faço assim, ó, x igual 4. Isso aqui é igual pra gente em programação, pra gente que é programador, isso é igual? Não. Isso é recebe, quer dizer que eu estou atribuindo o valor 4 à variável x. Se eu quiser igualar, se eu quiser saber, ó, x é igual a 4, vou colocar aqui, ó, y é igual a 4 também. Se eu quero saber se o valor de x é igual ao valor de y, o que eu faço? X igual y. Aqui sim eu estou avaliando se elas têm um valor igual. X é 4, y é 4, então beleza. X de fato é igual a 4, beleza? Então, o igual nosso aqui, que a gente fala, da nossa matemática, é representado por dois sinais de igualdade. Apenas o sinal de igualdade eu estou atribuindo a variável, um valor à variável x. Então, errada. Na linguagem Python, o tipo de uma variável em tempo de execução é definido pelo interpretador pelo recurso denominado... O que é isso em tempo de execução, pessoal? É em tempo que o programa está sendo executado. É isso. Em tempo de execução é quando o programa está sendo executado por você. Está rodando, né? Então, olha só. O tipo de uma variável em tempo de execução é definido pelo interpretador pelo recurso denominado... E aí, o que vocês me dizem? Letra A, tipagem dinâmica, né? Não vou nem seguir aqui porque as outras não tem muito a ver, não. Lembra lá que eu falei com vocês, ó? Eu fui lá atribuir o valor 10 para a variável x, então x é 10. Se eu atribuir o valor 10, o Python, o interpretador Python, ele entende que isso aqui é um inteiro. Por quê? Porque isso aqui é um inteiro, é um valor, é um numérico sem casas decimais. Agora, se daqui a pouco eu venho atribuir o valor aqui, ó, texto, entre aspas, tá entre aspas, o interpretador já sabe que isso aqui passa a ser string. Então, durante a execução do programa, ele foi lá executar o programa. Está executando. Ó, x recebeu 10. Opa, então x é do tipo int. Se eu dou um print e pego o type, ó, type x, ele vai imprimir que é int. Né? Ele vai falar que é int. Ah, mas eu vou seguir a execução. Seguir. Uai, o próprio x recebeu agora algum valor que tem aspas duplas. Então quer dizer que ele passa a ser string. Se eu dou um type aqui no x, ó, se eu quero saber o type do x, ele vai me falar que é string, str. Então, de fato, isso é a tipagem dinâmica. Isso acontece em tempo de execução. Beleza? Então, ok, vamos seguir. A linguagem Python é considerada dinamicamente tipada, pois os tipos das variáveis em seus programas podem ser modificados durante a execução. Questão certinha é o que a gente acabou de ver. O tipo pode mudar. Então era inteiro, se eu atribuir um string, o tipo mudou, passou a ser string. Se eu for lá atribuir um valor booleano, mudou, passou a ser booleano. E eu estou falando da mesma variável. Então isso que é o fato de ser dinamicamente tipada. Considere o programa a seguir na linguagem Python. Então temos aqui esse trecho de código. A sintaxe do programa está correta e quando executado, ele apresentará o seguinte resultado: true. O que vocês me dizem? Está errado, tá?
Tá certo isso aqui, pessoal? Isso aqui tá errado, porque eu não uso chaves em Python. Não uso. Lembra que Python a gente usa a indentação? Ó, falei com vocês, né? A gente usa o recuo. Então, por exemplo, como que seria isso aqui em Python? Seria assim, ó, if 5 maior que 2. E qualquer outra coisa que faltou nesse bloco de código aqui, ó, os dois pontos. Dois pontos, aí beleza. Aí como que eu vou saber o que eu tenho que executar dentro desse bloco? Se essa condição for verdadeira, eu tenho que executar o que está dentro do bloco. Em outras linguagens de programação é como o uso de chave. Então o bloco está definido pelas chaves. O que está dentro dessa chave é um bloco. Em Python não. Em Python eu vou ter que dar um recuo. Eu dou um recuo e esse eu coloco aqui o trecho, né? Print, etc, etc, etc. Então o Python, ele vai definir um bloco com base no recuo e não com base em chaves. Então tá errada. O resultado da execução do código Python a seguir é, eu trouxe aqui lá na teoria, né? ANP, ANP, ANP. Vamos ver, ó. A é igual a 3, B é igual a ANP. Print A vezes B. Asterisco é multiplicação, a gente já viu isso. Então vamos lá, ó. Eu tenho que A vale 3. Estou multiplicando 3 por o quê, pessoal? Por um string. Ó, se tem aspas aqui é string. E o que que o Python faz com isso aqui? Ele faz algo que pra gente não é muito comum, né? Ele vai pegar o 3 e vai multiplicar por ANP. Então vai imprimir ANP uma vez, ANP duas vezes, ANP três vezes. Pronto. Esse é o nosso resultado. Então, de fato, o resultado da execução do código em Python a seguir é ANP, ANP, ANP. Questão certinho. Segue o jogo. Assuma o código Python a seguir. A igual a 3, B igual a BNB. A execução do código Python precedente gerará o seguinte erro. Ele está falando que se executar isso aqui vai dar um erro, né? Type erro, unsupported, ele fala aqui que não suporta o operando do tipo inteiro e string, né? Mas isso aqui suporta, pessoal? Suporta. Isso aqui não vai dar erro. O que ele vai imprimir aqui, ó? Ele vai pegar o 3, né? Ó, 3 vezes BNB. E veja aqui, o BNB aqui, ó, ele tem um espaço, ó. Tá vendo? Então, opa, desculpa. É o contrário aqui, ó. O BNB, ele tem um espaço, ó. BNB, tá vendo que tem um espaçozinho aqui, ó? Espaço e tal. Então, o que ele vai imprimir aqui pra gente? Vai imprimir BNB, espaço, BNB, vai ter um espaço, BNB, 3 vezes. E vai ter um espaço. Pronto. Então, não vai dar erro. É possível. Então, a questão está errada porque isso não dá erro. Isso aqui é possível sim acontecer em Python. Vamos lá. Essa aqui eu preciso muito da atenção de vocês. Essa questão aqui ela é complicada. Ela é complicadinha. Vamos lá. Ó. O código Python a seguir apresenta como resultado true. Só essa questão aqui é difícil. Vamos lá. Ó. O que está acontecendo aqui? Eu estou pegando x e estou atribuindo um valor ao x. Estou atribuindo o valor menos 3. Mas veja só. Lembra que eu falei com vocês de conversão? De tipo? Se eu pego aqui e atribuo o valor menos 3 ao x, o que vocês vão falar? Qual é o tipo dessa variável? É inteiro. Menos 3 é um valor inteiro. Só que eu quero converter esse valor para booleano. Lembra que a gente fez algumas conversões? Quando a gente colocava o input lá, eu falei, pessoal, vamos colocar um float ou um int aqui, porque se eu vai digitar uma idade 20, por exemplo, se é no input, ele vem como string, mas eu tenho que transformar ele inteiro para eu fazer uma manipulação. E aí colocava o int, vocês lembram disso? Aqui nós estamos colocando booleano. Então quer dizer que eu estou pegando essa variável e estou convertendo para o tipo booleano. E aí tem algumas curiosidades quando a gente faz conversão para o tipo booleano. Antes da gente continuar, eu quero mostrar para vocês aqui algumas dessas curiosidades que vão ser importantes para a gente. Ó, vamos lá. Veja só. Se eu faço aqui, ó, x recebe menos 3. E vou printar isso aqui, tá? Print. Deixa eu dar um zoom aqui. Pronto, então aqui, ó, print x. O que é que isso aqui vai imprimir para mim? Vai imprimir menos 3, beleza. Só que eu quero fazer uma conversão. Eu quero, na verdade, converter esse valor menos 3 para booleano. E lembra que booleano é true ou false. Booleano é verdadeiro ou falso. É isso que o booleano é. Então vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Vai me retornar true. Por quê, pessoal? O booleano ele vai fazer o seguinte. O que tem dentro desse valor aqui, ó? Se tiver qualquer número que não seja zero, ele considera como verdadeiro. Se aqui for zero, ele vai falar que é falso. Então, o zero está atrelado ao falso. Qualquer valor diferente de zero, ele converte para true. Então, o booleano é assim, ó. Eu falo assim, ó. Vamos pensar da seguinte maneira. Eu falo com você assim, ó. Se tiver alguma coisa nessa caixinha, é verdadeiro. Agora, se tiver zero,
O zero representa um vazio, então eu vou falar que é falso. Entende? É isso que o booleano faz. Tem algum número aqui? Qualquer número, menos 1.000.000, 1,57, 3,9, não importa. Tem algum número que tem, então é verdadeiro. Ah, mas e se for zero? Zero é zero, né? Zero é neutro, então vai ser falso. É isso que o booleano faz. Agora, nós temos também de testar outras coisas. Por quê? Se eu venho aqui, ao invés de falar de número, eu estou falando agora de texto. Abrir aspas, falando de string. Se eu colocar qualquer texto aqui, pessoal, o booleano, ele vai converter essa string, então, para true. Para true. Então, se tiver qualquer texto, assim como se tiver qualquer número, é true. Mas se tiver só abre e fecha parênteses, ou seja, sem nenhum valor aqui dentro, ele converte como falso. Seria o mesmo comportamento do zero. É como se fosse vazio, sabe? O zero é como se fosse um vazio. A string vazia, sem nenhum texto dentro, é como se fosse vazio também. Então ele retorna como falso. Agora, se tiver qualquer valor, ó, vou colocar valor aqui, ó, ele vai retornar true. Beleza? E aí tem que ter atenção ao seguinte, por quê? Se eu coloco aqui, por exemplo, ó, false, o que isso aqui vai retornar? O que vocês me dizem? False. A gente sabe que o booleano trabalha com true e false. Se eu coloco o valor false, o que ele vai me retornar? Ele vai me retornar true. Por quê, pessoal? Porque isso aqui é um texto, para ele é um string. Eu estou entregando para ele um string, não importa o que tem dentro desse texto, não importa o teor desse texto. Tem um texto lá dentro, então é true. Se não tem um texto, é falso. Agora, se eu venho e coloco assim, ó, true, o que ele vai me retornar? Vai me retornar verdadeiro. Por quê? Porque tem um texto aqui dentro, não importa qual seja. O fato de ter usado true é porque coincide com o valor retornado pelo booleano, entende? E as bancas trazem isso para confundir. Consegui ser claro? Vamos voltar lá para a questão. Se eu achar que não for o suficiente as explicações, a gente volta para cá. Ó, então vamos lá. Então vamos fazer essas conversões. Ó. Eu estou falando que booleano x vai receber menos 3, só que ele converteu para booleano. Booleano tem algum número aqui dentro que não é zero? Tem, então é verdadeiro. Então x vai receber true. Beleza. Vou seguir, ó, y. Y recebe o quê? Y recebe true. Veja só, true, só que é um string aqui, tá vendo? Tem aspas, é um string. Então ele está recebendo um string vezes o x. Quem é o nosso x? É true, né? Isso aqui, pessoal, o que acontece? Não tem um texto aqui dentro? Só de já ter um texto aqui dentro, ó, eu falei que vocês têm um texto dentro, então vai ser true. Porque o booleano vai verificar, tem algum texto nesse lugar? Tem, então é verdadeiro, é true. Não tem texto nenhum, tá vazio, então seria falso. Mas como tem texto, ele já me retorna true. Então para o y aqui, ó, ele também vai me retornar true. Por quê? Porque tem um texto aqui dentro, ó. Tem um texto aqui dentro. E aí vamos lá. Z. Z vai receber o quê? Z vai receber bool false. Mas veja, é um texto. Se é um texto, se tem um texto lá dentro, quer dizer que meu booleano vai reconhecer que tem um texto lá dentro, então é true. Tem algo lá dentro, tem um conteúdo lá dentro, então é true. E aí o que ele pede depois? Ele vai printar o quê? O x. Quem é x? É true. True. E y, que é true. E z, que é true. True e true e true é true, é verdadeiro. É o AND, o operador AND. Se eu coloco lá 1 e 1 e 1, é 1, é verdadeiro. Se eu coloco 1 e 1 e 0, é falso, né? Porque é 0, vai dar 0. True e falso é falso. 1 e 1 e 0 é falso. É porque é aquilo que eu falei pra vocês, o true, se a gente for levar ali para a nossa tabela lógica ali do raciocínio lógico, o true seria o equivalente a 1 e o falso seria o equivalente a 0. Então você pode usar o raciocínio lógico usando 1 e 0 e vai dar na mesma. Então, aí veja só. Então quer dizer que o que ele vai printar aqui pra gente? True e true e true é true. Então ele vai printar true, certo? Aí presta atenção aqui, ó. O que aconteceu? Olha o que a questão pede. O código Python a seguir apresenta como resultado true. Apresenta como resultado true? Não. Presta atenção, pessoal. Ó, tá vendo que aqui o examinador, ele vacilou aqui, porque ele colocou entre string, ele colocou entre aspas. Se ele colocou entre aspas, ele tá falando que o retorno foi um string com conteúdo true dentro, mas não foi esse o retorno. O retorno foi simplesmente true, do tipo booleano. Isso aqui é uma operação lógica, então vai me retornar verdadeiro ou falso. Me retornou verdadeiro, me retornou true. Então não me retornou um string com true lá dentro. Retornou apenas true, verdadeiro. Esse x, y e z é verdadeiro. Então vai retornar true. Então por isso que a questão foi errada. Entendeu a malandragem aqui? Isso aqui foi uma sacanagem absurda. O que é isso? Entendeu? Qual coisa vocês me chamam, pessoal? Pelo amor de Deus. Eu espero ter entendido. Eu fico com medo de vocês não estarem entendendo isso aqui porque é confuso. E é o primeiro contato de muitos de vocês, então eu sei que não é simples. Leva um tempo para digerir. Qualquer coisa vocês me chamam, tá bom? Vamos seguir.
Aqui eu tenho um texto enorme, mas o que que ele quer saber? Assinale a opção que corresponde à saída que o compilador Python apresentará para os comandos em questão. Então, tem aqui um cálculo aqui, nós vamos ter que ver qual é a saída. Então, vamos lá. Ó. Aqui nós vamos ter que saber o quê? A precedência de operadores, não é isso? Ó, a primeira coisa que aqui já me salta aos olhos é justamente a exponenciação. Então, aqui ó, eu tenho 3 elevado a 2. 3 elevado a 2, né? Então, isso aqui vai me dar 9. Beleza. Qual outro operador eu tenho aqui? Eu tenho o operador da multiplicação e do resto. Porém, vocês lembram lá da tabelinha? A multiplicação e o resto, eles têm a mesma precedência. Então, eu vou ler da esquerda para a direita. Então, eu sigo lendo da esquerda para a direita, já que um não é mais importante que o outro. Então, vamos lá, o 7 vezes 9. Isso aqui vai me dar como resposta 63. 63. E aí, depois que eu executei isso aqui, me retornou 63, eu vou lá e pego o resto, ó, de 4, da divisão por 4. Então, vamos fazer isso, ó. Então, o que seria 63 dividido por 4? Eu vou pegar o resto disso aqui. Então, isso aqui ia dar 15, né? 15 vezes 4, que vai dar 60, o resto vai ser 3. Então, quer dizer que o resultado disso aqui ó, vai ser 3. Então, x é igual a 3. Eu vou printar esse valor. Então, o resultado vai ser 3. Né? O resto da divisão, aqui é módulo, pego o resto da divisão. Então, letra B é a nossa resposta. Letra B. Beleza? Então aqui a gente teria que saber a precedência dos operadores. Não esqueçam, tá? Exponenciação é a prioridade. Agora, se tivesse, por exemplo, isso aqui, ó, parênteses, a prioridade seria o que está dentro do parênteses. Beleza? Então vamos seguir. Os blocos de código em Python são delimitados pelo uso de chaves, que abrem e fecham cada bloco. Errado. A gente já viu que não é chave. A gente usa indentação. Ó, nessa linguagem de programação, a indentação de código é considerada uma boa prática, pois não afeta a execução de programa. A indentação afeta a execução de programa, pessoal? Afeta, né? Que é isso, ó. Ó, vamos só voltar rapidinho. Essa questão falou que é delimitado pelos uso de chaves. E aí, eu trouxe aqui o exemplo, ó, que não. O exemplo lá da aula não é por uso de chave. Ele está querendo dizer se é assim, ó, se eu tenho que abrir chave e fechar aqui, abrir chave e fechar aqui para cada bloco. Não. Em Python a gente usa a indentação, que é o espaço, o recuo. E aí a questão fala que a indentação de código é considerada uma boa prática, pois não afeta a execução de programa. Afeta sim, porque quando eu indento, quer dizer que eu estou com um bloco de conteúdo que tem relação a algo. Então veja, se esse if aqui for verdadeiro, eu vou executar o bloco que está dentro dele. Se esse outro if aqui for verdadeiro, eu vou executar o bloco que está dentro dele. Agora, como que eu sei que é esse bloco? Por conta da indentação. Então, a indentação afeta sim a execução de um programa. Eu preciso da indentação para eu saber que ele está correspondente a um if, por exemplo. Tá? Então, errada. Na linguagem Python, os blocos de código são separados por chaves? Não, questão repetida, né, basicamente. É separada por indentação. Na linguagem Python, o início e o fim de blocos do código de programa são identificados por indentação. Foi assim que a questão trouxe mesmo. O início e o fim de blocos do código de programa são identificados por indentação? Certo. É isso que nós acabamos de ver. Trouxe questões repetidas, viu que a Cebrasp gosta disso, né? O código Python a seguir, após ser executado, apresentará a frase o valor é entre 0 e 10 como resultado. Vamos ver isso aqui, ó. Valor recebe 8. Então, tem uma variável que recebe o valor 8. E ele vai fazer um if, ó. If 0 é menor do que valor e é menor do que 10, então o valor que é 8. Ele está entre 0 e 10? Verdade, né, pessoal? Ó, 0, vamos pegar aqui, ó, por partes, ó. 0 é menor do que 8? Verdadeiro, né? Peguei esse trechinho aqui, ó. E vamos fazer outra comparação, ó. Valor é menor do que 10, ou seja, 8 é menor do que 10? É menor do que 10. Então, é verdadeiro. Esse if aqui é verdadeiro, ó. Tudo bem aqui, ó. Valor vale 8. 8. 8, 0 é menor do que 8? Sim. E 8 é menor do que 10? Sim. Ou seja, 8 está entre 0 e 10? Está. Então é verdadeiro. Se é verdadeiro, se me retornou true, eu vou executar o bloco de código relativo a essa condição, a essa condicional. Então veja, eu vou executar isso aqui, ó, print o valor entre 0 e 10. E é o que a questão fala. Apresentará a frase, o valor é entre 0 e 10. De fato, ó, vai apresentar a frase, o valor é entre 0 e 10. Então, questão certinho. Pessoal, para esse bloco de assuntos, ficamos por aqui com questões Cebrasp. Até daqui a pouco.